Olá, está começando agora mais uma edição do programa TV Câmara Entrevista, aqui pelo canal 16 da NET, onde semanalmente trazemos um assunto polêmico, curioso, de informação para a nossa comunidade. Hoje vamos falar sobre as questões que envolvem a questão natural, a questão do meio ambiente, as questões das energias renováveis, dos recursos naturais. Afinal de contas, é o nosso planeta Terra aí pedindo socorro e todos nós com as nossas responsabilidades com relação a esse tema. Para isso, nós estamos recebendo no TV Câmara Entrevista de hoje o engenheiro Oscar Betke. Ele é sócio titular da TTP Transform. Também o engenheiro e agrônomo Miguel Aloysio Sattler, pesquisador no Departamento de Engenharia Civil da URGS, doutorado em Ciências Ambientais ligadas à edificação. Um extenso trabalho que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. O doutor, que já esteve conosco num outro programa, já nos trouxe uma série de elucidações, de explicações, e nós vamos detalhar também a partir de hoje. Eu começo conversando com o engenheiro Oscar Betke, que vai nos falar sobre a área de atuação que trabalha atualmente, que diz respeito, inclusive, a um projeto da Câmara Municipal de Vereadores, aprovado há pouco tempo, e que diz respeito à reutilização, o reuso das águas da chuva e as águas cinzas. É isso? Explica um pouquinho mais para a gente, para não falar nenhuma besteira aí no início do programa, né? Já que essas questões sempre têm uma terminologia, tem uma explicação e tem um sentido muito importante. Às vezes o nome, o tema é um pouquinho confuso, mas a população vai entender direitinho a partir de agora com a presença dos nossos convidados. Muito bem-vinda. Muito obrigado. A nossa proposta é desenvolver, nós temos uma linha de produção de banheiros industrializados e concebemos esse ambiente do banheiro sob a forma de uma obra de marcenaria e não mais numa forma de uma construção civil ou feita de alvenaria. E dentro desse tema do banheiro, a gente então começa também a se aprofundar na questão da reutilização das águas geradas no banheiro. Então a água do chuveiro, que a gente chama normalmente então de água cinza, que é uma água, digamos, de baixa contaminação, ela não tem envolvido um material orgânico volumoso, assim como a água cloacal ou do vaso sanitário. Então isso tudo engloba dentro dessa nossa proposta do fornecimento de banheiros, com o reuso dessas águas. O reuso dessas águas, obviamente, não é feito por banheiro, mas sim por edificação. Sim. Então, isso tudo faz parte, né, de um sistema, de uma proposta inovadora para nós, mas já largamente utilizada na Europa, em especial na Alemanha, onde eu venho buscando essa tecnologia e esses conceitos que para nós ainda são novos. Doutor Miguel, a gente sabe que existem muitos projetos visando realmente essas construções sustentáveis. O senhor também vai nos detalhar algumas, mas trazer realmente isso para as edificações, para o dia a dia da população, já é aquele segundo passo que a gente já imaginava realmente num caminho, né, dessa preservação da natureza. Muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo, né, e estabelecer esse diálogo. Doutor Miguel, quais são os projetos, enfim, que estão realmente nesse momento sendo destacados na questão dessas questões? Bom, nós já há mais tempo, nós trabalhamos com a questão de aproveitamento da água da chuva, avaliando, vamos dizer, o potencial, quanto, vamos dizer, para a cidade de Porto Alegre, quanto cada metro quadrado, né, pode captar de água de chuva, o que isso representa. Em cima, vamos dizer, das nossas condições climáticas, da precipitação. E a gente vê, vamos dizer, nós temos um protótipo em onde uma dissertação de mestrado foi desenvolvida, é um protótipo de habitação popular, tem 60 metros quadrados de telhado, nós temos, e é fácil contar nos números, estabelecendo os números, temos 1.300 milímetros de chuva por ano, então nós teríamos o equivalente a 78 mil litros por ano, né, 78 metros cúbicos como esse potencial. Agora, essa água não é totalmente aproveitável, tu tem uma água que eventualmente escorre pelo telhado, que está suja, não quer dizer que tenha que ser descartada, ela pode ter determinadas destinações e, de repente, tem a capacidade, vamos dizer, viabilizar o armazenamento dessa água.
E muitas vezes, vamos dizer, armazenar, nós temos uma chuva torrencial, 50 milímetros ou mais, e para armazenar tudo isso ficaria bastante caro. E, de repente, o benefício, né, associado a esse custo, muitas vezes não compensa assim uma grande escala. Né? Mas eu vejo que as possibilidades são muitas com o aproveitamento das águas cinzas. Né? E, de repente, nós temos, vamos dizer, se a gente vai pensar quantos tipos diferentes de água, de repente, entram na casa da gente. Tem a água suprida pelo serviço público, pelo DEMAI em Porto Alegre, a possibilidade de aproveitar a água da chuva. Nós temos água que a gente consome no dia a dia, né? Cada vez mais, a gente estava comentando isso, as águas que vêm engarrafada, né? E de repente, o pensar em como a gente pode racionalizar esse uso, e particularmente com as águas servidas, ou as águas residuárias, de que modo a gente pode dar uma destinação, enquanto eles têm esse potencial de destinação. Por exemplo, como falava o engenheiro, a questão, de repente, das águas cinzas e a possibilidade de utilização para diversos fins, né? Reuso dessa água. Então, Miguel, eu não sei, Oscar, se foi pela questão que no verão, em vários verões passados, a gente teve problemas com o gosto da nossa água, né? Muitas vezes até num cafezinho, numa máquina de expresso, a gente sentia um gosto diferenciado dessa água, mas a impressão que se tem indo aos supermercados hoje é que realmente as pessoas adotaram totalmente, ou comprar, né, a água mineral ou aparelhos para a sua cozinha, para, né, enfim, purificar essa água, mas realmente é muito difícil hoje a gente ver as pessoas abrindo a torneira, servindo um copo d'água e bebendo, claro. Cada um, né, nas camadas sociais, muitas vezes não tem acesso, e ter água na sua casa já é um grande passo. Mas, digamos assim, uma classe média, realmente a utilização desse tipo de água. E aí o preço, né, que nós estávamos comentando, não só para água para beber, mas a água mesmo, que a gente abre a torneira da nossa casa, como está ficando caro, né, a nossa água, a nossa luz, essas questões todas. Então, como é que o senhor imagina, detecta esse problema hoje em dia? Isso é surpreendente. Nas minhas pesquisas e andanças, eu tenho feito a pergunta, né, se alguém tem problema com água. E o pessoal é unânime em me informar que não tem problema de água, que normalmente o zelador avisa quando ele faz a limpeza da caixa d'água, então que não tem maiores problemas. Quando eu pergunto quantos litros a pessoa consome, ela também não sabe informar, em especial nas edificações em edifícios. O pessoal que mora em casa ainda tem a conta, não sabe informar a quantidade, mas tem a conta, quanto é que ele paga de água por mês. Se a pergunta então segue quanto é que ele gasta de água em reais, aí ele diz que é o condomínio que paga, que ele não tem maior envolvimento, ele não tem maior preocupação em respeito ao tema. A gente diz que os nossos filhos vão ter problema com água, ainda mais com o nosso Guaíba à disposição. E não queremos enxergar que passam combis carregadas de água para cima e para baixo. Se a gente fizer uma reflexão, essa água nas combis, ela custa R$300 por metro cúbico, essa água. Uma água mineral, um copinho de água mineral, nós pagamos R$2.500 pelo metro cúbico dessa água. É só fazerem a conta. E então, quando a gente diz que não tem problema com água, que os nossos filhos vão ter problema, eu peço para que a gente repense tudo isso. Então, nós já estamos vivendo, né, um sério problema de água. E a gente tem a ilusão que o nosso Guaíba é absoluto, e nós não tratamos hoje a água do Guaíba, nós fizemos um reuso da água. Na realidade, a captação e o despejo é feito no mesmo local. Eu diria, por um lado, felizmente, que a gente contribui com o saneamento do rio Guaíba. Se a gente fosse fazer a coleta da água rio acima, como existe algum projeto para captar a água mais limpa, nós vamos estar tapando o sol com a peneira, né? Porque nós não vamos estar resolvendo em nada, nós vamos aumentar a nossa carga de contribuição de poluição, na medida que nós não vamos mais tratar o reuso da água, quer dizer, e aí o problema se agrava para o futuro. Então, a única solução é realmente nos preocuparmos com o tratamento do esgoto. E como é que a gente consegue dar uma eficiência nisso? É eventualmente utilizando a mesma água 2 vezes.
Isso vem a ser o reuso da água cinza. E aí entra também a questão da água da chuva, que eu fiquei surpreso na busca na Alemanha com essas tecnologias e como o assunto lá é abordado, quando o professor na universidade me dizia que se eu reusar a água da chuva para a limpeza do vaso sanitário, eu vou estar aumentando a carga ambiental, eu vou estar contaminando com a água da chuva com material orgânico. Então isso não vou estar contribuindo em nada com o meio ambiente. Eu estou querendo pagar menos água para a cessionária. Isso não tem nada a ver com o meio ambiente. A água da chuva no edifício, nós temos uma bacia, um telhado muito pequeno para captação. Então é insignificante a coleta da água da chuva em relação à sua possibilidade de utilização. Então num edifício, né, nós coletamos muito pouca água da chuva. Além disso, nós temos o custo da estocagem dessa água da chuva. São volumes que a gente deveria pegar num temporal, digamos, e aí nós não temos onde armazenar essa água. Ao contrário, a água do chuveiro, a água cinza, ela já está disponível hoje à razão de 50 litros por pessoa a dia. Isso é muita água que nós simplesmente jogamos fora. Então essa água, ela não tem custo de estocagem, porque eu preciso só guardar ela por 24 horas, que eu vou estar usando ela continuamente. Então preciso apenas guardar por um dia. Qualquer reservatório de 5.000 litros me vence isso, porque eu vou estar continuamente usando a água 2 vezes. E uma surpresa também que o pessoal lá usa essa água de reuso, obviamente filtrada e desinfetada numa estaçãozinha pequena central, na garagem do edifício, eles utilizam essa água na máquina de lavar roupa. Então veja, às vezes a gente faz algum comentário, utilizar a água da máquina de lavar roupa para molhar o jardim e as plantas como um desperdício de tanta água, mas a questão, me parece muito racional, é tu usar essa água 2 vezes. Então o alemão diz um pouquinho com satisfação, olha, usar a água 2 vezes é inteligente. Então é a única maneira, digamos, de aumentares efetivamente a eficiência e facilitar, digamos, o esgoto. Que o esgoto também em densidades, em concentrações maiores, tu tens uma eficiência no tratamento de esgoto, eficiência em relação ao custo de tratamento, mais eficiente do que um esgoto altamente diluído. Então se a gente utilizar uma água cinza, que tem um custo de filtragem, de tratamento, não a nível de potabilidade, mas sim a nível de uso, por exemplo, na descarga do vaso sanitário e na máquina de lavar roupa, nós teríamos também uma diminuição do custo do tratamento do esgoto final. Né? Então, esses conceitos todos fazem a gente a repensar toda a forma de abordar esse assunto. Com certeza, isso eu entendi bem, então. Essa água que vem, por exemplo, no nosso chuveiro, ela ficaria armazenada no próprio prédio, quer dizer, o caminho dela não é maior do que esse, fica no próprio prédio. Vai receber um tipo de tratamento mínimo e volta na forma de, por exemplo, a água da descarga. Exatamente. Seria mais ou menos esse processo. São linhas diferentes, armazenamentos, são linhas completamente diferentes, diferenciadas. Né? São identificadas, são águas de 2 tipos. A água potável, que seria para o uso do consumo humano, né, para o próprio banho, e a outra água que é para o uso menos nobre. Doutor, e são volumes muito consideráveis. Hoje, por alto, a gente tem uma estimativa de um consumo per capita, eu não sei se esses dados também confere aqui, depende de região, de 150 a 200 litros por habitante. E o vaso sanitário, aí também tem diversas informações, mas gira em torno de, no mínimo, 20 a 30% o consumo de água utilizado na limpeza do vaso sanitário. E aí entra novamente toda a história, né, da forma de como fazer os banheiros com alta eficiência, a questão das bacias de vazão reduzida e todo esse tema que lá fora o pessoal está muito mais preocupado e conscientizado com tudo isso. Com certeza. Doutor Miguel, a respeito dessas questões. Eu também vou, como o Oscar, trazer um exemplo assim, do exterior. Eu tive uma experiência na Inglaterra, onde eu fiz o doutorado. Então tem um casal de arquitetos, que são os arquitetos mais verdes assim do Reino Unido, que eles construíram na cidade de Nottingham a sua casa, um sobrado, e onde eles eram autossuficientes em água. Toda a água que caía no telhado, e somente essa, eles utilizavam para beber, para cozinhar,
para tomar banho, para limpeza. Eles eram autossuficientes na sua edificação. Eles tinham um sistema de captação dessa água da chuva, né, armazenavam no porão dessa mesma casa e essa água passava por uma filtragem, eventualmente alguma, né, desinfecção dessa água. Mas eles tinham autossuficiência. Agora, como diz o Oscar, isso é difícil, vamos dizer, quando tu tem um prédio alto, né? Daí tu começa, inclusive, a discutir, vamos dizer, pô, mas qual é o padrão de elevação ou a densificação que tu deveria ter na cidade? Esses são outros aspectos, de repente, que a gente poderia abordar. Mas eu vejo que, vamos dizer, num outro exemplo, daí trazido do Japão, o pessoal aproveita a água da chuva, faz reuso das águas utilizadas e, de repente, eles fazem também o tratamento local dos resíduos líquidos, né, das águas negras, não só das cinzas. Para quê? Para que a água, né, que saia depois para a rede, ela esteja já pré-tratada. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter crescentemente. A gente, né, a população precisa se conscientizar de que aquilo que ela está jogando hoje no ralo da pia, no vaso sanitário, amanhã ela pode estar bebendo. Né? Porque veja só quantas coisas a gente bota diariamente. O que a gente, né, joga em termos de remédios. E aí vão hormônios, antibióticos. A gente tem o óleo de cozinha. A gente tem todos os shampoos e muitas coisas mais que a gente está jogando isso no rio. E essa água depois volta para a gente beber. É claro que passando por um sistema de tratamento, né, onde tem essa preocupação. Mas eu inclusive menciono, né, quando o nosso atual diretor do DEMAI assumiu, ele estava justamente naquela época que tu falasse, que era a época das secas e da concentração de algas, desenvolvimento de algas no Guaíba. E ele né, contatado a respeito, e mencionou, olha, o problema de água em Porto Alegre não é de quantidade. A quantidade que a população absorve é ínfima perante o fluxo, a vazão do Guaíba. O problema é de qualidade. E ele retrata, ele menciona depois em outro periódico local, né, a qualidade da água do Guaíba é a pior possível. Mas é ruim por quê? Porque nós temos, de repente, metais pesados, resíduos industriais. Veja o que aconteceu, né, 1 ano, 2 anos atrás no Rio dos Sinos, aquelas 80 toneladas de peixe. Imagine o que era essa qualidade de água, né? Dizem que extravasou, de repente, de um sistema de tratamento de resíduos industriais. Mas nós temos os agrotóxicos. Com isso, de repente, as águas de lavagem, vamos dizer, da própria cidade. Nós temos muitos prédios onde as tintas utilizadas, elas têm biocidas, têm fungicidas para impedir o desenvolvimento de fungos, né? E isso tudo é lavado, tudo assim pro ralo. Vai para o Guaíba, da onde a gente está suprindo de água. Então essa questão de qualidade, essa questão de racionalizar, eu acho que passa pela conscientização de cada indivíduo, né? Vamos ser mais conscientes naquilo que a gente estamos lançando, né, no nosso ralo, enfim, porque isso, de repente, e se a gente não tratar isso adequadamente, a gente tem que buscar políticas públicas, sistemas de tratamento a nível disperso na cidade. Eu vejo tratamentos a nível condominiais, seja um edifício, seja, né, um condomínio horizontal, e a gente já tem exemplos disso. Nós temos alunos no curso de especialização que trouxeram o exemplo do Tribunal Regional Federal em Novo Hamburgo. Eles têm, vamos dizer, em função de exigências, de repente, de fazer a retenção das águas da chuva, eles reusam essas águas no edifício. Mas não só isso, eles avançam. Nós vamos tratar localmente os nossos esgotos também. Localmente, e fazer com que seja lançado depois na rede somente uma água residuária já pré-tratada. E nós temos então que começar a planejar e incorporar isso aí na nossa rotina de cidade. Essas cidades com crescentes populações, né, e concentrações.
A gente tem que pensar nos projetos grandes para uma cidade, para um estado, para um país, mas é importante também a questão do dia a dia. Eu me lembro que há bem pouco tempo atrás a gente não se pode colocar as pilhas, né? As pilhas que a gente usou, enfim, no lixo. Mas onde é que eu vou colocar? Levo de novo para o supermercado e hoje criaram-se os papapilhas. Também se falava o óleo de cozinha que foi utilizado, não joguem seja no vaso sanitário ou na pia, o que dá no mesmo. Não é? E aí parece até que faz diferença colocar no vaso sanitário, né? Então, e vai para o mesmo lugar. E aí hoje tem postos de recolhimento daquele óleo de cozinha. Mas ainda é pouco, né, doutor? Nós estamos, inclusive, iniciando na URGS, uma professora do curso de farmácia está desenvolvendo uma campanha de coleta de remédios, restos de remédios não utilizados, remédios já vencidos. Veja bem, onde é que vão parar esses remédios, né? O que a gente faz líquidos, disso por exemplo, todos, líquidos, joga no ralo, né? Então, eu acho que essa conscientização é crescente. E graças, vamos dizer, à atuação da mídia, né, que está levando isso para dentro de casa das pessoas, levando essa conscientização, essa educação. Porque um exemplo pessoas, até, Oscar, que eu vou traçar aqui, é, por exemplo, a lei de tolerância zero no trânsito, né? Antigamente, você tomava aí a sua cervejinha, pegava o carro sem culpa nenhuma. Hoje, parece que você está num restaurante e já está olhando para os lados. Será que estão vendo que eu estou tomando essa cerveja? Será que vão ver que eu vou pegar o carro depois? Você já se sente tão culpado que você acaba já não indo para o tal do restaurante, para o bar. A gente até fez um debate sobre isso, né? E o pessoal realmente preocupado com o desemprego, mais de 40% dos consumidores estão deixando de ir aos bares. E muito legal se isso acontecesse também no nosso dia a dia, na hora que a gente cozinhou alguma coisa, vai botar fora aquele óleo, assim, sabe, se sentiu meio que criminoso de estar colocando aquilo, mas passa um pouco até por essa conscientização de que é realmente um crime aquilo que você está fazendo, e é um crime, não é? Oscar, e quais são as outras questões que a gente pensa realmente para chegar num futuro com uma construção mais sustentável e que também faça diferença no nosso bolso no dia a dia? A gente, né, tem diversos aspectos, como esse óleo da cozinha, né, mas tem essencialmente a questão, né, do esgoto, do material orgânico. Então, o exemplo dado da recente mortandade de peixes, né, em São Leopoldo, eu debito isso a maior peso. Claro, houveram inúmeros fatores, o nível do rio estava baixo, né? Mas a indústria hoje, ela é altamente controlada, ela não polui mais tanto como poluía no passado em função de rígidas normas e de controle efetivo de efluente das indústrias. Então, a maior carga poluidora é, na realidade, o esgoto urbano. E esse esgoto urbano, ele deveria estar sendo tratado, ser uma preocupação constante, né, dos órgãos responsáveis, Corsã, Estado, Companhia, aliás, o nome diz, Companhia Rio Grandense de Saneamento, o nosso Departamento Municipal de Águas e Esgotos. Mas a gente fala só, né, a gente escuta que água é vida, 99% da população atendida, e o esgoto, que é o causador, digamos, da qualidade da água em última análise, em um comentário, não faz parte do nosso dia a dia. Então, esse que é o aspecto, né, é muito importante, que isso nós temos que resolver por primeiro, e deveria ser a concentração, né, dos nossos esforços a nível de conscientização, para não haver dispersão, eventualmente, com a questão, né, do óleo de cozinha. É importante também, obviamente, né, mas a gente começa a dispersar todo esse enfoque do que realmente, qual é o próximo passo que deve ser efetivamente dado. Nós temos alguma coisa, por exemplo, na água, nós temos uma válvula milagrosa que não deixa entrar água, não deixa entrar ar na tubulação. Isso é tudo sol com a peneira se a gente pensar efetivamente no que a gente gasta, né, numa água potável para a limpeza do vaso sanitário, né? Quer dizer, isso são valores desprezíveis em relação do que efetivamente deveria estar acontecendo. E se eu entendo bem, né, doutor Miguel, a gente tem hoje muita controvérsia com relação aos tipos de tratamento do esgoto. As conversas mais técnicas que a gente já teve possibilidade de compartilhar aqui na TV Câmara, a gente nunca chegou a um consenso. As bacias de contenção, enfim, até não sou especialista e pergunto para os senhores essa questão. Por que existe tanta controvérsia com relação, e se o senhor concorda ou não com o tipo de tratamento que se faz de uma forma geral hoje em Porto Alegre, por exemplo?
Eu até menciono o seguinte, vamos dizer, nos Estados Unidos, quem gestiona essas questões ambientais é a Environmental Protection Agency, a EPA americana. E eles mesmos declararam que se eles fossem tratar adequadamente os esgotos, eles teriam que ter um orçamento 17 vezes maior do que eles têm. O que isso significa? Que eles não têm condições de tratar adequadamente, porque isso é um custo fantástico, vamos dizer, caso fosse realizável. Então eu digo que nós precisamos buscar outras soluções, e que são soluções não concentradas. Los Angeles tem sistemas, né? É uma coisa, para nós estamos acostumados até, temos soluções pequenas, até porque o índice do que é tratado é reduzido ainda, mas aquilo são instalações fantásticas, certamente muito mais do que nós temos condições de ter em termos de recurso para aplicar. Então, se desenvolve, eu sei que se desenvolvem a nível internacional, a nível local, inclusive sistemas alternativos de tratamento de esgoto. Isso foi um dos temas de uma dissertação de mestrado, de um orientando meu lá na URGS, de um sistema local para o tratamento, iniciar o tratamento a nível da edificação. É claro que fica muito difícil tu pensar em edificações térreas, todas elas com seu tratamento específico, né? Tu tem que começar a pensar em escala e tu pensar num conjunto habitacional. Um condomínio maior, 5 prédios, claro. 4 prédios. E daí pensar na transformação desses, o que a gente chama de resíduo, em recursos. E tu começa a pensar, bom, eu poderia ter um sistema de biodigestão, a partir dos esgotos eu poderia estar gerando um biogás. Isso, vamos dizer, a própria mídia já mostra exemplos, inclusive no Brasil, né? O esgoto que de repente se transforma em gás por uma família pobre, né? Passar daquelas soluções muito insalubres de queima, sem tiragem, né? Queima de lenha, coisa assim. Então, digo, mas isso são sistemas que requerem, então, trabalhar com a natureza, eu digo, nessa transformação de resíduos em recursos, trabalhar com natureza e uma sucessão de sistemas de filtragem. Isso tratando, vamos dizer, adequadamente, tu pode chegar, de repente, até ter, como apontado nessa referência que eu fiz, a criação de peixes, e em condições, vamos dizer, adequadas em termos sanitários, sem problemas de contaminação. Isso tem esses exemplos no Brasil, mas tem exemplos a nível internacional. Tem, de repente, universidades onde eles estão investindo nessa questão de prédios demonstrativos. E eu digo que daí tu passa, vamos dizer, quando tu começa a incorporar e a demonstrar, tu passa a integrar diferentes sistemas e tu passa a ter uma visão holística, né, da edificação, da cidade, dos bairros, mas também sistêmica. Tu pensar, de repente, em aproveitamento da água da chuva ou das águas cinzas, em tratar adequadamente os resíduos, não só os resíduos líquidos, os resíduos sólidos. De repente, tu está pensando na questão energética, de como tu vai pensar, né, soluções para hoje e para soluções daqui a 30, 50 anos, quando nós vamos estar numa grande crise energética. De que modo a gente pode racionalizar o uso tanto de água como de energia nas edificações, nos sistemas construtivos, a utilização de materiais que sejam produzidos localmente e sejam, nessa produção local, estejam gerando renda, estejam gerando empregos, materiais que não viajem tanto, né? Em sendo locais, não façam viagem de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros até chegar à nossa construção. O que essas viagens implicam? A queima de combustível cada vez mais escasso, as emissões gasosas, a degradação das estradas e dos veículos de transporte. A gente começa a pensar, inclusive, naquilo que nos supre, aquilo que entra nas edificações em termos de alimentos, da onde isso vem.
Um levantamento feito em Porto Alegre ainda na década de 90, para Porto Alegre, feito na SEASA, buscando saber da origem dos materiais, dos produtos que lá chegavam, computando aqueles que eram produzidos em Porto Alegre, no município de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre e em outros estados. A distância média dos alimentos lá comercializados era 560 quilômetros. Agora, tu olha nos Estados Unidos, são em média para todo o país, eles têm estatísticas mais, né, detalhadas, é 2.500 quilômetros. Da onde que, como é que essas cidades vão se abastecer no futuro com uma escassez de recursos energéticos? E daí tu começa a buscar as energias que são supridas pelo sol, pela natureza. E eles estão pensando, de repente, em soluções a partir de fazendas fotovoltaicas para a produção de energia. Mas isso são uma série de questões que, como digo, tu tem que pensar holisticamente cada um dessas partes, mas num todo coeso, sistêmico, né? Buscar integradamente. Com certeza, até porque, doutores, se formos pensar na ponta do lápis, quer dizer, vai sentar no condomínio, com seus condôminos, o síndico, vai colocar no papel quanto se vai gastar para tentar qualquer tipo de alternativa dessas, lógico que não vai se fazer. Né? Porque num primeiro momento sempre vai ser mais caro um tipo de investimento, mas no futuro, quer dizer, então pensando no futuro, pensando holisticamente, como o Miguel fala, é essa a importância. E também, daqui a pouco, uma questão de incentivo. Bom, esse condomínio, que envolve 200, 300 pessoas, está reutilizando água da chuva ou fazendo outro tipo de aproveitamento, bem, que ele tenha um incentivo em forma de pagamento de impostos. Talvez também já seja um fator bem motivador, será que não? Não, sem dúvida, qualquer iniciativa tem que ser feita. Só que eu lembro também, o quanto antes a gente começar com isso, nós estaremos caminhando no rumo certo. Então, que nem você colocou, eventualmente, numa reunião de condomínio, apresentar um investimento, quanto antes ele iniciar, ele vai ter que ser feito, isso é inquestionável, ele vai ser feito. Então, quanto antes você iniciar esse processo, a prestação é menor, né? Se a gente empurrar isso para frente, isso vai ser cada vez mais difícil e mais oneroso. Então, esse processo ele tem que começar já, inevitavelmente, com pequenas atitudes individuais e principalmente com a conscientização, né, do quanto nós já estamos pagando hoje por tudo isso e não nos é fornecido. Né? É a questão que eu comentava há pouco, Departamento Municipal de Águas e Esgotos. Na nossa conta aparece a água, a especificação de toda a água, e bem pequenininho está ali escrito serviços de coleta de esgoto. O que vem a ser isso? Ele apenas recolhe o esgoto e nem é numa tubulação destinada para esse fim, mas aproveita o coletor pluvial, que na nossa cidade é a incumbência do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais. Como esse esgoto pluvial, normalmente só está cheio em dia de chuva, então nós vamos utilizar o esgoto para largar nesse cano que está disponível e até no dia de chuva ele aproveita para lavar tudo. Então, e por isso nos é cobrado 80% do valor do metro cúbico da água. Isso aparece na nossa conta, mas muito pequenininho. Se tu faz a pergunta se o pessoal, você tem esgoto? Claro que eu tenho. Não, nós não temos serviço de tratamento de esgoto, que é o fundamental. Né? A remoção de esgoto é que resolve. Joga no Riacho Ipiranga, como está longe da nossa vista, a gente acha que não tem problema nenhum com água. Isso vai para o Guaíba e nós tratamos, em vez de água, tratamos um esgoto limpo, digamos, uma água de reuso, que tecnicamente a gente chama. Então, essa conscientização é muito importante. O custo, ainda ontem me informava dos custos atuais, na Alemanha se paga por alto R$30 o metro cúbico da água. Isso repartido em R$15, 50-50 mais ou menos, 50% o custo do tratamento de esgoto e R$15, 50% para a água de consumo. Então são R$30. Aqui em Porto Alegre nós pagamos hoje algo em torno de R$8 o metro cúbico da água, tem diversas faixas de uso, e 80% desse valor a título de coleta de esgoto. Isso são R$13. Então veja, por alto, lá o pessoal paga o dobro
ele tem que disponibilizar por custo da água, do serviço em si, o dobro do que nós pagamos. Só que lá tu pagas e eles tratam o esgoto. Aqui, se a gente começa a perguntar quanto é que custa a água, já começa uma separação. Não, é só 8 porque o resto é esgoto. Não adianta. Eu pago para ter água em casa, eu pago R$13 o metro cúbico. E o esgoto não é tratado, é apenas levado embora. Então, qual é o meu dispêndio para obter 1 metro cúbico de água? É R$13. Não adianta a gente tapar o sol de peneira e dizer que não, a água não custa tanto. Custa muito mais se a gente ainda computar a bubona que todo mundo, você disse, que leva para casa. Muitas vezes. E o pessoal não computa que essa bubona, é só fazer a conta, custa R$300 o metro cúbico. Custa 10 a 20 vezes mais caro do que a água do DEMAI. E que no verão tem esses problemas que você fala, dos odores e do teor de cloro. Por quê? Porque o rio está baixo, está altamente poluído com material orgânico, despejado por nós mesmos, que a gente paga o serviço de coleta de esgoto. Então nós temos que exigir, né, dos nossos governantes que façam aquilo, a tarefa de casa. TV Câmara Entrevista de hoje fala sobre a preservação dos nossos recursos naturais. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida já voltamos com TV Câmara Entrevista. Até já! Estamos de volta à TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre a preservação dos nossos recursos naturais. E eu volto perguntando ao engenheiro e agrônomo Miguel Aloysio Sackler a respeito das questões de sugestões para que as comunidades, os condomínios, enfim, as pessoas de uma forma geral, que tomarem iniciativas, né, de projetarem formas de tratamento, seja de esgoto ou de alguma outra fonte renovável, se elas poderiam ter algum tipo, então, de incentivo fiscal. Doutor, o que o senhor acha? Como é feito também em outras partes do mundo? Tá. Eu até gostaria de recuperar uma coisa contigo que tu perguntasse antes sobre a questão de o investimento que a gente faz, de repente, para fazer, por exemplo, uma construção mais sustentável, mais verde. E eu me baseio assim, em declarações de quem tem construído dessa maneira, né? E tem hoje a nível de Brasil, o Conselho Brasileiro para a Construção Sustentável, que tem tratado dessas questões, e o que eles relatam é que requer um investimento a mais de 5%, mas tu tem, de repente, ao longo da vida útil e ao longo de apenas alguns anos, o retorno daquele investimento feito ali em cima. Tem um pequeno custo, né, inicial, mas depois isso retorna. Agora eu vejo também a questão de políticas públicas de incentivos a, né, fontes alternativas, né, a métodos alternativos, tecnologias alternativas. E daí destacaria o que acontece, por exemplo, em países desenvolvidos que usam energia do sol, energia fotovoltaica transformada em eletricidade. Para nós hoje isso aqui está inviável, mas nesses países eles viabilizaram. E viabilizaram por quê? Pela necessidade de substituir fontes mais poluentes, como a queima de carvão, como o uso, né, de energia nuclear para a produção de energia, né, por fotovoltaica. Então existe uma disposição a nível da comunidade europeia de investir nessas fontes. Então, ao invés de construir grandes hidrelétricas com os seus impactos ambientais, eles investem na microgeração de eletricidade. O que o pessoal diz? Que a partir desses fotovoltaicos, de repente, em torno de 10 anos, eles têm um retorno do investimento. Mas como é que se consegue isso que aqui é totalmente inviável? O governo, ao invés de estar botando dinheiro na construção de grandes obras, investe nessa microprodução, investindo, vamos dizer, financiando, subsidiando 60%. É o dinheiro da sociedade que, então, ao invés de investir na grande obra, investe em fotovoltaicos que vão nos telhados das pessoas. E os 40% que daí o investidor, né, privado, o morador de uma residência investe, para esses recursos ele tem empréstimos de 10, 15 anos a juros reduzidos. Mas não termina aí a história, porque essa geração no telhado, ele não é armazenado em baterias, que inclusive
né, são poluentes, têm problemas de poluição. Elas são geradas na rede. E as concessionárias são obrigadas a aceitar essa geração micro, né? Geração em telhados, digamos assim. E para cada quilowatt de energia injetada na rede, produzida nos telhados, a concessionária daí se obriga a devolver 3 ou 4 quilowatts de volta para as edificações. Qual uma cidade, por exemplo, que faça isso? Tem cidades na Espanha, tem cidades na Alemanha e vários países, inclusive o próprio Japão, de repente com incentivos. E são políticas públicas no sentido de viabilizar. Tu vê que toda uma nova cadeia tecnológica, cadeia produtiva, passa a se desenvolver em cima, né, de energias mais limpas. Nós temos, vamos dizer, a nossa energia eólica agora sendo produzida de uma forma fantástica, né, em Osório, gerando 150 megawatts lá. Então, essas possibilidades, elas são, mas ali tu tinha um incentivo também do governo no sentido de desenvolver isso. Mas essas alternativas, somente com esse incentivo, né, através de políticas públicas nesse sentido, que vão viabilizar isso e, de repente, também, vamos dizer, vão viabilizar podem viabilizar outras questões quando a gente passa a trabalhar a nível macro, a nível das cidades, né? No sentido de mobilidade urbana, de planejamento, a gente começar a planejar, né, para daqui a 30, 50 anos nossas cidades, quando nós vamos nos defrontar não só com o problema de água, tão crítico, cada vez mais crítico em todo o mundo, a questão do esgoto, dos nossos resíduos onde lançar, a questão energética, a questão dos alimentos. E daí nós temos que começar a repensar e planejar efetivamente, né, as nossas cidades para os desafios que nós vamos cada vez mais ter que enfrentar. Nesse sentido, não posso deixar de pegar o gancho aqui, que o senhor falou então da questão do petróleo, né, que hoje está atingindo o barril de petróleo em níveis alarmantes e crescentes sempre. A questão da utilização do biodiesel, por exemplo, na nossa frota municipal, como o senhor observa, é uma iniciativa com a importância que está se dando realmente no país? Não só no Brasil, no exterior também. Sim. Né, nós temos um país riquíssimo em termos de recursos naturais. Certo que muito mais a gente pode, né, tirar da própria natureza, né, por exemplo, biomassa, o biocombustíveis é uma forma de utilização, embora a gente também possa gerar um biocombustível a partir dos nossos óleos usados, né, o óleo que sai de cozinha, e de repente isso pode também vir a ser utilizado, uma vez que a gente até desenvolva equipamentos, motores que estejam mais adequados para a sua utilização. Mas eu acho que nós temos um horizonte grande ainda de utilização dos recursos naturais. O perigo é aquele instante que, de repente, a produção, né, seja direcionada, né, a esses combustíveis em detrimento da produção de alimentos, e esses combustíveis a gente continue utilizando dessa forma perdulária, né, irresponsável como a gente tem utilizado hoje em dia. Começa, né, a pensar na eficiência do desenvolvimento, inclusive, de motores. Quão pouco tem evoluído, né, ao longo dessas décadas de utilização dos motores da explosão. E, na verdade, a gente tem irracionalmente investido em automóveis, aqueles grandes carros que não fazem mais do que 4, 5 quilômetros com litro de combustível. Isso não é racional, né? Então, passa muito por essa racionalização, né, antes até de invadir novas fronteiras agrícolas com áreas de produção de combustíveis, né, alternativos. Oscar Betts, que você tem uma área de atuação também principalmente na iniciativa privada, né? Quais são então os projetos e realmente o que a gente pode estar pensando para o futuro, que muitas vezes administram um condomínio, né? Pessoas que moram numa certa área geográfica que realmente estão pensando desde a conta da água individualizada, que também já é um passo, porque você parece que sente mais realmente qual é o seu gasto, né? Porque fica individualizado para
daquela família e não se dilui em todos os moradores de um prédio, por exemplo. Quais são as outras iniciativas que você nos traz? É uma série de iniciativas. A principal, realmente, eu vejo que é a conscientização, quer dizer, a gente efetivamente saber o que está à nossa disposição, quanto nós pagamos já por esses serviços e o que eu posso fazer individualmente, né, já a partir de hoje, com inúmeras providências de racionalização, de economia, de procedimento, de atitude. Mas o ponto importante mesmo é juntamente na questão dos nossos governantes, né, do envolvimento e da real consciência de que tudo isso representa. E buscar essas informações que já hoje estão disponíveis em outros países, que não precisamos reinventar a roda e começar do zero. Vamos fazer exatamente o que o pessoal já fez e já passou por todas essas etapas. Você falou na questão da medição individual. É uma iniciativa importante, mas, na minha opinião, isso não implica numa redução de consumo, numa redução, numa economia efetiva de água, né? Numa diminuição da poluição ou do esgoto que a gente tanto falava. São paliativos, de novo, que fazem parte do nosso dia a dia, porque a gente acha que aquilo que aparece. Na realidade, o pessoal que esbanja a água, digamos assim, ele não importa o valor do relógio. A gente tem a consciência hoje que a água é muito barata. Então, não é por causa disso que eu vou deixar de gastar em abundância a água. Mas é todo um aspecto macro que a gente mencionava, que é muito importante. Então, né, a individualização dos relógios, da marcação, não deveria ser o ponto primordial de abordagem e de dar ênfase nesses aspectos. É importante, numa questão, né, dos direitos individuais de eu pagar exatamente pelo meu consumo, mas não é o ponto que deveria ser concentrado, né, toda a comunicação e esse tema em cima, né? Esses tipos de alternativas que você nos trouxe, por exemplo, de um próprio prédio, já começar a ter o seu reservatório, reutilizar e tal, já é possível hoje em Porto Alegre? Graças à iniciativa, né, desse projeto que está em andamento, não sei se já está aprovado, se tem que passar pela sanção do prefeito, começam a ser tomadas, né, atitudes racionais em respeito a esse tema todo. E a própria construção sustentável. Hoje, nós, pelo boom da construção civil, nós temos edificações sendo feitas aqui em Porto Alegre. Eu cito uma na Bento Gonçalves, aqui, não me recordo a construtora, mas são 1.250 apartamentos, ali onde era o antigo prédio do Tumeleiro, todos eles com 2 banheiros. Nós temos 2.500 banheiros sendo construídos ali. Se a gente pensar a quantidade de volume de água envolvida em esgoto gerado ali, então isso é facilmente, digamos, minimizado, não resolvido, mas com algumas atitudes fundamentais que deveriam ser tomadas de imediato, né? Como, no mínimo, a separação das águas cinzas para um tratamento posterior, né? Quer dizer, tem certas coisas que têm que ser feitas já, para até ao longo do tempo te possibilitares, né, a botar uma estação de tratamento ao nível do prédio, etc. Principalmente etc. num prédio que está na planta ainda, né? Prédio que está na planta. Bem mais tranquilo do que fazer um outro tipo de obra depois. Com certeza. Miguel Sattler, você tem uma vida acadêmica muito importante, né? Sempre orientando trabalhos, enfim. Quais são, assim, não digo novidades, né? Mas as alternativas que estão se tratando não só na vida acadêmica, como no dia a dia. Nós temos a Casa Ecológica, que fica no município de Agronomia, da URGS. Agronomia, o pessoal pode ir lá visitar, quem sabe até ter algumas ideias. Não, ela está, vamos dizer, o espaço ali é aberto, a visitação, embora não exista alguém especificamente para atender as pessoas, né? Mas certamente é possível. Nós recentemente também publicamos um livro, né, através da FINEP, que pode é acessável, né, fazendo um download gratuito desse livro, que detalha então todas as 6 dissertações que foram desenvolvidas em cima desse protótipo, desde tratando a questão do aproveitamento da água da chuva, tratamento de esgotos, a utilização de materiais de baixo impacto ambiental, inclusive, né, todas as janelas, portas são feitas em madeiras de reflorestamento,
né, e que tenha sido manejada sustentavelmente. Então tem uma série de coisas. Então tem essa possibilidade de acesso às informações, assim como a própria, né, conhecer esse empreendimento. Um empreendimento, vamos dizer, foi realizado também na cidade de Nova Hartz, onde 8 casas foram construídas, né, num conjunto habitacional próximo à cidade, e com esses mesmos princípios, né, não totalmente todos incorporados, mas eu vejo que tem muitas, né, possibilidades. Hoje, a nível internacional, estão se buscando o desenvolvimento de cidades sustentáveis, algumas que a gente até acha, né, discutíveis fazer uma cidade sustentável hoje nos Emirados Árabes, né, diante daquela... E essa cidade sustentável seria uma cidade autossustentável em termos energéticos, em termos de produção de alimentos. Mas assim estão começando. Na China também com essas propostas, na Inglaterra também. Então eu vejo que existe esse desenvolvimento, esse desafio da gente viver mais sustentavelmente. E é isso que a gente tem buscado através da academia, através da universidade, palestras, congressos, disseminar entre os nossos estudantes de engenharia civil, onde eu atuo, mas também de arquitetura, no pós-graduação, levar ao conhecimento essas possibilidades, esses desafios. Aproveitar esse, como dizia, né, o nosso grande inspirador José Lutzenberger, essa maravilha de planeta onde a gente vive e que a gente se esquece muitas vezes de valorizar essa experiência e privilégio que a gente tem, né? Então, de passar a dar um trato mais racional essas inúmeras questões que estão intrincadas, né? Aprofundar na busca, vamos dizer, de espaços saudáveis, agradáveis, cidades para a vida, né? Cidades saudáveis. Não para o estresse. Não para o estresse, né? Começar efetivamente investir nessa qualidade de vida, né, que a gente tem nessa oportunidade, como eu disse, um privilégio de viver, e particularmente no Brasil, com recursos abundantes, energia, o solo fértil, as águas superficiais e profundas, né, com reservas invejáveis a nível internacional e no momento que essas questões se tornam cada vez mais críticas. Então, é reconhecer, é conscientizar, né, a todos, seja público em geral, seja estudantes, dos impactos que a gente está gerando, mas ao mesmo tempo das oportunidades que nos são oferecidas, né? Miguel Sattler, duas informações para encerrarmos. Primeiro, o nome do livro, com certeza muitas pessoas querem se informar um pouquinho mais. E em segundo, para os nossos estudantes que estão aí tentando definir a sua carreira vocacional, qual é o tipo de profissão, enfim, que pode trabalhar essas questões sobre a renovação de recursos? Eu vejo, vamos dizer, pode parecer suspeito, né, mas eu vejo a grande contribuição hoje que engenheiros, arquitetos podem dar. Se o setor da construção civil, ela consome 50% dos recursos naturais a nível global e ao mesmo tempo gera 50% dos resíduos, através da construção e demolição, 50% dos resíduos urbanos são gerados. Então, aprender, né, e depois colocar em prática sistemas mais racionais de produção e de consumo cria uma oportunidade fantástica para esses profissionais. Eles podem, de repente, começar a fazer a diferença, né? Com certeza, pelo menos a gente espera. E por outro lado, nós temos, o livro está disponível no site, né, que a FINEP mantém, que é www.habitare.org.br. Depois, abrindo esse site, tem uma colunazinha, né, de destaques. Então, é um livro que trata das nossas experiências com construções mais sustentáveis. A Casa Alvorada e o conjunto esse habitacional, que a gente chamou de um Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentáveis, que pode ser buscados e, como disse, né, ali verificar um pouco dessas possibilidades, né, que a construção pode oferecer para um mundo mais sustentável.
Eu agradeço a presença do Miguel Aloysio Sattler, também do engenheiro Oscar Betke, aqui no TV Câmara Entrevista de hoje. Agradeço a presença de vocês. Agradeço também você em casa que nos deu atenção ao longo do TV Câmara Entrevista que chega ao final. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!